muito distante. Sobre o perispírito, o corpo do espírito, envoltório fluídico que acompanha o ser depois da morte do corpo físico, elo de ligação, instrumento que o espírito se utiliza para manifestar no corpo físico, extremamente flexível e sensível à manifestação do ser. Quando nós nos envolvemos com pensamentos elevados, ele se depura, ele se eleva. Quando nós nos envolvemos em pensamentos doentios, destrutivos, ele se degrada, ele perde a forma, sofre lesões, por onde se manifestam a maioria das doenças físicas que conhecemos. Um exemplo bem rudimentar a esse respeito. Por exemplo, se nós dessemos hoje roupas usadas para mandarim, por ele não as envolver nas lavagens necessárias, ou seja, não envolver essas roupas num fluido especial que garantisse a ela brancura, um perfume, ela aos poucos então vai se sujando, vai ganhando um aroma desagradável, fica seca, rasga, se degrada e se torna imprópria para o próprio consumo. O perispírito é o modelo organizador biológico, é por onde o espírito insere todas as informações necessárias para a construção e formação do seu corpo físico. André Luiz, em seu livro Evolução entre Dois Mundos, nos diz que se nós retirássemos uma epiderme de um corpo de um ser humano vivo, colocássemos ela dentro de um copo com soro, ela continuaria se desenvolvendo. Porque as células trazem em si informações inseridas pelo próprio espírito. Mas esse desenvolvimento seria descontrolado, desorientado, pois esse pedaço de epiderme não sofre mais a ação reguladora do modelo organizador biológico, ou o perispírito. O perispírito é a veste nupcial de que Jesus faz referência como demonstração de Deus. A lei de reencarnação como lei de justiça. Pois Deus, sendo justo como é, permite aos seus filhos o retorno às vidas físicas, como dádiva gloriosa para a renovação, como fonte de bênçãos para o progresso, como terapia divina para a saúde, e como asas gloriosas para que possamos buscar o anjo que ainda dormita em nós. Reencarnar, meus irmãos, não é tão somente retornar às vidas físicas, é recomeçar perante os novos desafios, é reviver novos sentimentos, é reativar a chama ardente de amar, é relembrar as lições esquecidas, é retornar ao palco maravilhoso do campo de luta que nós aprendemos a amar, é rejuvenescer, é florir, para que possamos aprender a perfumar e frutificar. Reencarnar também é o espírito saber que o erro faz parte da ignorância do próprio ser, que o mal consiste no endurecimento do espírito pelos sentimentos que elevam, que todos os nossos saberes e virtudes conquistados têm que ser provados, que resgatamos a preço de esforços contínuos todos os desajustes que provocamos, que ninguém ascende sem renovação, e que o espírito só poderá, após estar reabilitado, buscar a sua ascensão espiritual. Ela não destrói a crença daqueles que acreditam na existência única. Pelo contrário, ela a embeleza. Porque a vida é única, como tudo aquilo que vem de Deus. Mas as experiências se multiplicam, se sucedem, assim como também os planos onde elas são realizadas. E aqueles que erram e permanecem aqui, no campo de trabalho duro, onde o pão é conquistado com o suor do rosto, seus amores que partiram para a pátria espiritual,
que já conquistaram a glória dos céus, continuam trabalhando incessantemente em favor da recuperação dos retardatários. Chegam até a reencarnar novamente sem precisar, para ajudar na evolução espiritual daqueles que ficaram. Porque certamente o céu é muito triste sem aqueles que amamos. E os anjos então proclamam aos homens: perseverem, porque o amor jamais se esquece. Então a fé verdadeira é tudo isso e muito mais. Mas para compreendê-la, assim como a cura pela fé, vamos buscar em Cristo, nosso Mestre, o apoio necessário para que nossos corações possam se abrir para novos conhecimentos. Diz uma história que Mateus passeava pelos arredores de Betsaída ou Betsadá, quando se viu diante de um casebre. Logo ele notou que, pelo movimento dos seres ali presentes, que algo grave havia acontecido. Ele se aproxima da porta e ouve que alguém ali dentro chorava. Ele pede licença. Causa constrangimento em todos. Um cobrador de impostos resmunga um velho à beira da cabeceira da cama de uma criança sem irmão. Mateus então se oferece para ajudar, dizendo: sei que não fui convidado, mas estou aqui para servir-vos. Ele causa um constrangimento em todos, pois como acreditar num homem que se diz judeu, mas não tem piedade de seus próprios irmãos, retirando largas somas de impostos para mandar para Roma? Mas ele não desanima e pensa: ah, se Jesus estivesse aqui. Mas Jesus não estava. Mas ele se lembra das palavras do Mestre que diz: tudo isso que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Aproxima-se da criança, estende as mãos e com fé diz: ande em nome de Deus. Repete o gesto por 3 vezes e no final verifica que a criança abre os olhos lentamente e estremece. Aumenta a sua fé, eleva uma prece fervorosa a Deus e no final percebe que a criança se tranquiliza, suspira e silencia. O tumulto é gerado. As mulheres transformam aquele recinto num muro de lamentações. Mateus fica decepcionado. Quer correr e pensa: sou eu que deveria morrer, ao invés dessa criança, por ter que passar tamanha humilhação. E vai saindo lentamente quando uma mão toca em seus ombros. Era o pai da criança. O pai então diz a Mateus: meu irmão, agradecemos imensamente o que fizeste por meu filho. Foi Deus que te enviou aqui. Foi tu que curaste meu filho do fardo pesado que ele vinha carregando. Pois ele nascera surdo e mudo. E depois descobrimos que ele mal enxergava. As suas pernas eram mirradas, não nasceram dedos em suas mãos. O intestino dessa criança, quando ela fazia força para chorar, saía em grande quantidade, que era necessário grande habilidade para torná-lo local virtual. Não nasceram os dentes dessa criatura de Deus. E na cabeça, vós mesmo pudeste observar, na base do crânio, havia uma chaga que bálsamo nenhum aliviava. Mateus ouve tudo isso e vai embora. Chega à noite no casarão diante do Cristo e pergunta ao Mestre: Senhor, queira me explicar o valor da cura e o que significa realmente curar os enfermos. Jesus responde: Mateus, o que será preciso que eu faça para que você tenha realmente confiança em Deus? Porque a cura não é somente restabelecer o equilíbrio orgânico das pessoas, não é somente dar o movimento às pernas e às mãos dos paralíticos, não é fazer ver os cegos, mas também libertar as almas que continuam presas ao cárcere da carne, talvez por medo de retornar para as regiões de onde vieram. Sublimes são as palavras do Mestre,
que nos mostra a importância da confiança em Deus em todas as nossas manifestações da vida. Somos seres humanos ainda que carecemos dos estímulos das grandes realizações. Queremos curar sem ao menos saber o que precisa ser curado. Queremos curar sem ao menos saber aonde se encontra a doença. Já nos perguntamos um dia, se algum de nós aqui chegássemos perto de um paralítico e disséssemos, levanta-te e anda, e de fato aquilo ocorresse, qual seria então a nossa reação? Teríamos o equilíbrio suficiente para não sermos estragados pelo redemoinho triste da prepotência e da vaidade? O céu não dá luz àquele que não merece, pelo bem dele mesmo. Uma história maravilhosa que mostra a importância da confiança em Deus que você deve levar aqui para dentro. Aconteceu com o Chico. Ele estava no Centro Espírita Luiz Gonzaga quando uma moça, uma jovem, chegou com acesso violento de tosse. O receituário já indicava que ela era vítima de tuberculose. E ela disse para o Chico, eu tenho que tomar essa receita por 30 dias, só que eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. E ele então respondeu, eu também não tenho dinheiro para comprar o remédio. Mas podes pedir socorro à Mãe Santíssima, que certamente esse socorro não te faltará. E continua dizendo, como você deve tomar essa receita? 2 vezes ao dia. Uma de manhã e uma à noite, por 30 dias. Então ele disse, então você pique essa receita em 60 pedacinhos. Coloque um copo de água pura em cima da mesa. E na hora de tomar o remédio, peça proteção e socorro à Mãe Santíssima, todos os dias na hora de terminar. E a mulher então foi embora. Depois de 30 dias ela voltou, corada e restabelecida. O Chico, quando a viu, ficou surpreso. É você, meu irmão? É você, Chico, sou eu. Pedi socorro à Mãe Santíssima. Tomei os 60 pedacinhos da receita. Estou aqui plenamente curado. Gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Que vocês não deixem de tomar os remédios de vocês para tomar a receita. Porque na realidade as leis divinas agem de forma diferente em cada plano e em cada caso, sem perder a imutabilidade. O que ocorreu ali foi que o merecimento da pessoa, daquela mulher, juntamente com a sua fé, a espiritualidade amiga agiu em favor da necessitada. Jesus então continua dizendo, olha que colocação brilhante, meus irmãos. Curar também é libertar as almas que estão presas ao cárcere da carne, por, talvez, medo de retornarem para as regiões de onde vieram. Toca o Divino Amigo no cerne de uma importantíssima questão, que é a nossa relação com a morte. Pois o Espiritismo nos mostra, nos ensinou já, que a morte é um ciclo da vida material e que continuaremos vivos e plenamente ativos após a morte do corpo físico. Então por que tememos? Porque o corpo é um véu para o espírito, por onde ele se esconde para não mostrar ao mundo aquilo que ele realmente é. Ele sabe mais ou menos para onde ele vai e teme tal situação. Quem de vocês aqui já não se perguntou, será que eu vou para o umbral? Ninguém? Por que tememos tanto essas regiões, a não ser porque passamos por lá várias vezes? Diz um amigo espiritual que o medo é decorrente do excesso de culpa. Que almas conscientes das suas realizações nada têm. E ele continua elucidando seus discípulos dizendo, sofrestes porque desejava que Deus te atendesse conforme achavas melhor. Ou seja, devolvendo o doente perfeitamente são aos seus. Te esquecestes de pedir a Deus que fosse feita a vontade dele e não a tua, pois na maioria das vezes não sabe o que queres. Então a consciência
de que a vontade de Deus deve ser feita em nós.